Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje nós vamos conversar sobre presença digital. A cada dia mais ela se torna uma realidade, tanto nos relacionamentos, vida profissional, entretenimento. Então não tem jeito, a gente tem que se adaptar e quanto mais a gente conhecer, mais à vontade a gente vai transitar nesse mundo. Para isso, a minha convidada ela é uma especialista desse tema, Ellen Lourenço, estrategista digital, mentora de mulheres que também trabalham no empreendedorismo, com o digital, né, Ellen? Principalmente. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Uma boa tarde, bom dia, né, a todos e todas. E para mim é uma honra falar desse tema, é um prazer enorme, porque eu sei o que é achar que o telefone morde. É mesmo? Muitas, né, têm essa resistência de achar que nunca é autossuficiente para se posicionar no digital. E eu sou uma defensora, né? Porque hoje é uma grande tendência usar das ferramentas digitais para a gente poder alcançar grandes mundos, né? Sem imaginar que hoje eu estou aqui em Florianópolis, mas essa mensagem pode chegar aí qualquer lugar, de forma internacional, né? É verdade. Então, é imaginar que você pode levar a sua mensagem para muito longe. Então, eu amo falar disso. Show. Ellen, fala pra gente hoje o que você identifica. Você vê que ainda há uma resistência grande e essa resistência ela está geralmente mais atrelada, por exemplo, à falta de conhecimento, à timidez. O que você considera? Eu nem vou considerar muito a questão da falta do conhecimento, porque a gente consegue adquirir isso muito na prática, né? Principalmente se tratando do digital. Então, eu sempre falo para as pessoas, né? Eu meio que tenho um lema, antes feito que perfeito. Porque o feito vai te trazer a perfeição. E a resistência, ela está muito na questão do julgamento, né? O que vão pensar de mim, o que vão falar, se meu conteúdo está certo, se está errado, se está demais, se está de menos. Então, a partir do momento que você se livra desse julgamento e pensa assim, cara, eu vou fazer a minha parte, vou entregar o meu melhor e vou usar desta ferramenta, que aí é o digital, com certeza você pode estar impactando, porque nunca é o suficiente para nós. Exato. Então, quando se trata assim, de um conteúdo que eu sei e eu vou compartilhar ele, se eu for compartilhar de frente ao espelho, eu sempre vou achar que está faltando. Então, substitua o espelho por um ser humano do outro lado, que provavelmente aquilo que você vai compartilhar possa fazer diferença na vida dessa pessoa. Então, usar dos meios digitais é você poder levar a sua mensagem, mesmo não sendo às vezes autossuficiente para você mesmo. E uma vez que a gente pensa isso, você começa a impactar, porque eu comecei assim. Eu comecei sem pensar o que as pessoas iam falar do meu português bem dizido, que eu sempre falo que tem muitos sotaques, né? Realmente é uma deficiência minha hoje, assim, às vezes esquecer uma vírgula, um acento, mas eu não deixei de fazer. Então, eu sempre falo que você se colocar no digital é você ser autêntico, ser você mesmo e fazer a sua parte. E você vê assim, em relação à tua experiência, porque existem pessoas, inclusive uma das frentes que eu também trabalho é a questão do temperamento, trabalho com as personalidades também. Então, você já era uma pessoa que naturalmente, que existem pessoas que são mais comunicativas, são mais extrovertidas, então já é algo natural. E tem outras que não, que é um esforço maior. Você era do grupo que era faladeira, sempre foi de falar com facilidade, de se comunicar ou não? Era mais introvertida? É boa essa pergunta que você está me fazendo, porque eu consigo confundir muitas pessoas. As pessoas olham para mim e falam, ela é sanguínea, ela é extrovertida. Não, eu sou uma pessoa introvertida, eu sou colérica, não sou sanguínea. E por que eu consigo andar nessas polaridades, ou nessas energias, ou não sei como melhor se coloca o nome, mas a prática. Então, assim, independente se você... Eu era extremamente... colérica mesmo. Colérica, então, não, vou fazer para fazer, vou fazer. Vou fazer. Não importa. Basta eu querer. Então, assim, é realmente você se colocar, tomar uma decisão e se propor a fazer. E uma vez que você se propõe a fazer, independente se você é uma pessoa tímida, se você domina aquilo ou não, ou se está livre de julgamento ou não, que eu sempre falo, como que eu iniciei no digital e o que eu costumo falar? Eu quero começar, Ellen, como que eu me livro desse julgamento, como que eu me livro dessa timidez? Tenha um propósito e um motivo. Se o seu motivo for grande, a timidez ela se torna pequena. Se o seu motivo for grande, o que as pessoas vão falar de você se torna pequeno. Então, quando eu decidi ir para o digital, eu percebi que naquele momento eu precisava fazer alguma coisa e escalonar os meus negócios. E a crise, eu falo crise pós-pandemia, né? Forçou muitas pessoas a ter esse olhar de, nossa, eu vou ter que ir para o digital, não tem outro jeito. Eu costumo falar que eu comecei bem antes disso, porque eu sempre trabalhei com vendas, eu precisava levar os meus produtos, os meus negócios para além daquele círculo que eu tinha.
Então, eu tomei uma decisão e me propus fazer porque eu tinha um propósito e um motivo muito grande. Então, eu não estava nem aí porque as pessoas iam pensar se estava certo, se estava errado. Eu estava trazendo daquilo como uma necessidade e eu via uma oportunidade. Falei, pô, os meios digitais, eu sempre falo, as ferramentas digitais é um veículo. Imagina que você vai pegar um carro, que pode ser o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, qualquer das plataformas, ela vai ser o seu veículo que vai te levar para algum lugar. E a partir do momento que você entende isso e que você tem um propósito de sair do ponto A e ir para o ponto B, você cria uma estratégia, aí é onde a gente entra, né? Um planejamento. Mas o que é o planejamento e estratégias digitais? É você saber como que você vai fazer isso tudo. É o GPS. Exatamente. Ah, eu vou para um Instagram, não, eu vou para o Facebook, vou para o WhatsApp, vou para o LinkedIn. Isso é estratégia, é você decidir qual é a plataforma, como você vai fazer isso, como que você vai andar, né? É dirigir o carro, né? Como que eu vou dirigir esse carro? Para onde que eu vou? Onde que eu quero que me leve? E porque assim, julgamento vai vir, fazendo ou não fazendo. Sempre. Você está sendo julgado de não estar fazendo e você vai ser julgado por Todas fazer. Todas as nossas escolhas, Exatamente. Elas têm consequências, né? E tem um lado bom e um lado ruim. Qualquer coisa vai ter um lado. A gente vai ter que sim sair da nossa zona de conforto, a gente sim vai ter que se trabalhar. Só que uma coisa assim que eu gosto sempre de levar o foco é para o desenvolvimento pessoal. Exato. O quanto que a pessoa cresce nesse processo. O fato dela conseguir determinado resultado é mínimo comparado com a evolução que ela pode fazer em termos de se desafiar, em termos de trabalhar. Muitas vezes a timidez ela está diretamente atrelada ao orgulho. Exato. E o orgulho ele nos limita, ele nos impede de avançar. Então, assim, é uma oportunidade que eu acho assim incrível da pessoa se desenvolver. É bom você entrar nesse ponto, porque as pessoas falam assim, mas você tem resultado no digital? E eu falo assim, quem entende os veículos e as ferramentas, se propõe a fazer o que precisa ser feito, você vai ganhar muito além de só vender um produto através dessa ferramenta. Sim. Porque o processo que a gente vive quando entende que, eu vou aprender a fazer, e eu vou fazer até dar certo. Só que no processo já deu certo um monte de coisa. Porque, por exemplo, hoje eu estou aqui tendo essa oportunidade na televisão. Porque eu nasci pronta? Porque eu nasci e falava bonito? Ou porque eu tenho um conteúdo expert que foi do nada? Nada é do nada. Sim. Porque um dia eu decidi virar a câmera do celular para mim. Porque um dia eu decidi criar um post, um conteúdo independente dos julgamentos das pessoas, Exato. Se meu português estava certo, se não estava, se meu post estava bonito, se as cores estavam congruentes ou não. Então um dia eu fui a pessoa que comecei. E quando se fala de resultado, financeiramente falando, não só é o dinheiro o resultado. Eu não vendi nada pelo digital, mas qual foi o seu processo evolutivo a ponto de alguém te ver, te fazer um convite para uma TV, a ponto de alguém te ver, te fazer um convite, e aí vai linkando um resultado no outro. Quantas pessoas você impactou que muitas vezes você nem tem consciência Nem imagina. Disso. Isso é uma das coisas que eu mais amo falar. Porque assim, muito as pessoas elas se apegam a números. A likes, né? Não me curtiram, não me viram, poucas visualizações nos stories, e elas ficam presas numa coisa que não existe. É uma validação específica, que muitas vezes é uma métrica de vaidade. Exatamente. E se a gente for parar para analisar hoje, como que as pessoas estão se comportando no mundo do digital? Rolando o dedo. Se você não tem uma estratégia bem definida e falar assim, clica, peraí, não passa não, a pessoa ela vai rolar, e aí ela está passando ali o feed, e se a chamada não for muito clara no sentido de curtir esse post, talvez ela pediu para eu curtir, vou curtir. E aí as pessoas elas ficam tão presas nisso e esquece que tá vendo. Eu falo muito porque assim, eu cheguei em Florianópolis, eu acho que eu não tinha nem 6 meses que eu estava aqui, eu comecei a participar de muitos eventos, porque eu promovo eventos também. E aí, nesse processo, eu fui num evento de mulheres, assim, que as mulheres falaram assim, eu te conheço do digital. Aí eu até brinquei na minha palestra esses dias, que eu falei assim, quem que é você? Qual que é seu Instagram? Eu falei, peraí, por que você me viu e não me curte, não me dá seu like e tal? Porque as pessoas, elas ficam presas em números. E se você se desmistificar e fazer a sua parte, que é, faça a sua entrega, vira o stories, entrega a sua mensagem, é um bom dia que dá. Você já fez, isso aqui eu acho muito importante isso, eu sempre me lembro, às vezes a gente tem momentos e fases que às vezes a gente está com outras coisas também concorrendo junto, né? E naquele dia, às vezes, a gente perde um pouco a energia. Mas eu sempre gosto de lembrar de um exemplo de uma pessoa que eu conheço, e ela me segue já há muito tempo, e uma vez eu fui fazer uma compra no estabelecimento, e ela trabalhava nesse estabelecimento. E ela assim, do nada, eu posso te dar um abraço? Eu fiquei assim, claro, pode.
Ela disse, nossa, tu não faz ideia do quanto o teu conteúdo faz diferença no meu dia. Tem dias que era exatamente aquilo que Deus te usa para falar comigo. Exato. E assim, é uma pessoa que não curte absolutamente nada. E aí, olha só aquela coisa, se eu fosse ficar limitada a essa questão de, nem gosto, poxa, gosto, mas não curto. Não, porque a missão, nesse sentido, a entrega, a retribuição, não foi o beijo, ela ter dito, o abraço, não é isso. Mas aquilo que a gente faz além do que a gente espera, né? Exatamente. Faz por um propósito, realmente. Exatamente. Eu falo muito para as pessoas, principalmente profissionais, né? Que a gente sabe, sim, profissionais liberais, como vou entrar até num termo das advogadas. Porque eu sou uma mãe que tem um filho que mora com o pai por ignorância dos meus direitos. E eu sempre falo para as advogadas assim, cara, vai se posicionar nas redes sociais, eu sei que tem muitas leis, um pouco que você compartilha, que você ajuda entrega, muito, né? você pode salvar a vida de uma mulher que está pelejando por ter o direito de estar com o filho. E não só as advogadas, entre muitas outras questões, tanto da saúde. Eu sou uma defensora da mulherada, deve ser porque eu sou mulher, né? Mas eu sempre falo tudo aquilo que agrega o conhecimento e o autodesenvolvimento da mulher, eu sou uma defensora. E não subestimar, eu vejo assim que tem muita gente que acha, mas eu vou falar isso, todo mundo já fala. Sobre, todo mundo já sabe, e não é assim, isso não é real. Às vezes você tem aquilo, você tem, se Deus te capacitou, se você foi atrás, se você investiu em determinada área de conhecimento, não foi em vão. Exatamente. Eu acho que dá uma resumida sobre, eu vou ser mais um nas redes sociais. Se a gente colocar 10 mulheres da mesma área na nossa frente e as 10 falar o mesmo conteúdo, talvez eu não escuto as 9, eu escuto uma. E provavelmente das 9 você não vai escutar a mesma que eu escutei. Então, quando a gente fala usar os meios digitais para levar a sua ferramenta, independente se já tem alguém fazendo isso, e se essa pessoa é boa ou não, se essa pessoa é foda ou não, e eu vejo muita gente ruim fazendo e muita gente boa não fazendo nada. Entenda uma coisa, a sua mensagem vai ser para alguém. Porque é muita gente, está todo mundo nas redes sociais. E tem público para todo mundo. Para todo mundo. As pessoas, elas se identificam com as outras pessoas por algum motivo. Exatamente. E também não se identificam exatamente por algumas peculiaridades. Por isso que tem público para todo mundo. Às vezes eu vejo alguns conteúdos assim e eu digo, não sou o nicho dessa pessoa e não me conecto nem um pouco, mas eu sei que tem pessoas que a forma de linguagem que elas gostam, às vezes mais agressiva, que não é a minha. Exatamente. Eu gosto mais do lado da empatia. A gente tem que ter essa consciência, né, mas eu sei que tem gente que é assim que gosta e que funciona. Então, ou seja, isso daí é uma explicação que tem para todo mundo, tem para todo mundo, para todo mundo. Tem para todo mundo. Basta você tomar uma decisão, se posicionar e começar a sua entrega. A perfeição não vai ser perfeito nunca. Não vai chegar um momento que você vai falar, estou perfeita. O dia que isso chegar, eu pelo menos sou uma pessoa que quero morrer insatisfeita. Sim. Eu quero ser uma eterna insatisfeita. Porque o dia que eu falar assim, pronto, tá tudo perfeito, acabou. O que mais que eu vou fazer da vida? Eu posso, não tem mais. Bert Helling então, já falava assim, entenda uma coisa, você vai para as mídias, você vai para as plataformas digitais, você vai se posicionar. E não vai ser perfeito nunca para você, mas para alguém vai fazer diferença. E o perfeito, ele está acabado, ele se conecta com a morte, porque exatamente. Ele já acabou. Acabou. O imperfeito exatamente. Que tem essa busca de E olha aprender. O quanto isso é forte e poderoso. Ainda não está bom. Não, mas eu ainda não estou boa. Não vou não. Mas fazer um stories. Aí ela vai lá e grava 50 mil stories, eu brinco, né? Fala, fia, grava e sai correndo. Faz um storyzinho, larga o celular e sai correndo. Você é proibido olhar os próximos 5 minutos do seu celular. Porque eu tenho certeza que se passar meia hora e você assistir, a sua percepção vai ser diferente do que quando você gravou. Então, eu comecei assim, eu postava e saía correndo. Porque nunca vai chegar um momento em que você vai olhar o seu próprio conteúdo e vai falar assim, cara, que perfeito. E assim, ela é uma coisa que também é muito importante, eu gosto muito de trabalhar os processos de desenvolvimento pessoal a partir do digital. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem dificuldade de fazer uma selfie, aquela pessoa que tem dificuldade de gravar um story, fazer um vídeo, eu já começo no processo de desenvolvimento. Não, você vai fazer e você vai se perceber. Quais são as críticas que vêm quando você olha a foto? Porque eu tenho até um vídeo no canal do YouTube que eu falo sobre isso.
que na selfie o problema é o fotógrafo. Tanto o fotógrafo quanto o modelo numa selfie é o mesmo, né? Mas a crítica de nunca achar que tá bom, de achar que poderia ser melhor, ai, e meu que cabelo, vão falar ai, é minha que maquiagem, tô horrorosa, e que eu tô, é. geralmente, e assim, e você conseguir suportar essa ansiedade, isso tem um ganho, é transformador. E quando você chega ao ponto, que eu digo também, eu faço a pessoa ela abrir uma conta e deixar ela privada para trabalhar e fazer postagem e olhar e se criticar, mas segurar, sabe, aquela ansiedade da crítica e se acolher e ao mesmo tempo trabalhar. Tá, mas por que eu tenho essa exigência tão grande? Onde que ela surgiu? Por que eu sou assim? O quanto que isso me limita? Existe um processo aí, né? Geralmente, assim, eu vou falar a forma de como eu comecei, né? Porque, assim, eu era uma mulher que entrava muda, saía calada. Era bicho do mato, assim, se perguntar para toda a minha família, falar, Ellen, na hora da foto, escondia na sombra do pai. Então, eu saía correndo, câmera... Isso na infância? Até eu divorciar a primeira vez. Então, até então, eu era um bicho do mato, assim, não gostava de aparecer. Eu era a que lavava, passava, cozinhava, era sempre a esposa de alguém, eu não tinha um nome, eu era sempre das sombras. E por muitos anos eu acreditava que isso era o certo, né? Não, eu lavo, passo, cozinho, cuido dos meus filhos, do meu marido e tá tudo lindo, e esse era meu quadradinho. Até que a necessidade bateu na minha porta. Então, quando eu falo assim, eu sou empreendedora há mais de 10 anos, mas eu comecei a empreender por necessidade. Ou eu fazia alguma coisa naquela época, eu fazia alguma coisa. Então, quando hoje eu faço, gente, né, igual quando você falou, vamos falar de posicionamento digital, eu falo, cara, é uma coisa que eu sou apaixonada, porque tudo na vida é uma questão da gente se posicionar. E o que vai fazer a gente fazer algo que é desconfortável é o motivo. Se o motivo for pequenininho, falar, eu vou para o digital porque eu quero vender o meu produto. Acredita em mim, você vai arrumar um emprego e você vai ganhar dinheiro igual. Eu vou para o digital porque eu quero empreender. No trabalho, você tem aquela rotina que tem conforto, né? Tá na zona de conforto. Não vou precisar fazer stories, então eu prefiro trabalhar para alguém. Eu não vou precisar, né? Porque quando a gente fala do empreendedorismo, empreender até em mãe, como a gente começou aqui, que ser mãe Sim. Você empreender também. É muito mais difícil porque você tem que sair de uma zona de conforto. Você trabalha mais. Trabalha bem mais. E quando coloca o digital como uma ferramenta para que isso te alavanque, fala, meus resultados vão ser alavancados se eu usar dos meios digitais. E aí é muito mais fácil você fazer coisas que não é tão difícil quanto a isso. Então, assim, o que vai te propor virar de forma pública, você fazer um stories e falar assim, gente, estou aqui fazendo stories para vocês e eu esqueci o que eu ia falar, mas daqui a pouco eu vou lembrar e volto e falo para vocês. E quem me acompanha nas minhas redes sociais e vê meus stories morre de rir. Porque eu falo, olha, gente, deu ruim, mas eu vou postar mesmo assim. Porque é sobre isso, é sobre esse processo. É sobre você se colocar num modo de que eu estou aprendendo, eu um dia ainda vou ser boa e eu vou conquistar o meu espaço. Mas um dia eu precisei ter essa coragem. O que me fez ter essa coragem? Eu sou mãe de 3 filhos, solo, sustento eles em prol do meu empreendedorismo, tenho propósitos e motivos muito grandes a ponto de não me limitar se eu fazer um stories e falar errado e alguém falar, olha, você falou um português errado, como já aconteceu várias vezes. Sempre tem, né? Nossa, eu não entendi o que você falou, mas tipo, né, e aí a pessoa quer te corrigir e se isso acontecer, se você fizer um stories e alguém te criticar, parabéns, você está no caminho certo. Não, e assim, uma coisa, por exemplo, no programa, quando tem entrevista, que eu falo, né? A pessoa às vezes ela fala, se eu ficar nervosa, eu esqueci. Isso quando a gente está conversando, sem câmeras, a gente às vezes não esquece o que a gente está falando. Demais. E a gente volta, aí se lembra depois e continua. Porque a vida real é assim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A vida real é assim. Exatamente. A gente não é perfeito, né? Tem um discurso que a gente começa a falar. Cara, eu via as pessoas, eu achava assim que eu nunca ia ser do digital. Quem geralmente me encorajou, assim, que eu até falo, né? A Lauren, a minha irmã, ela foi uma pessoa que me encorajou muito de forma profissional a trazer o digital como uma profissão na minha vida. Porque eu não achava assim, que falava, gente, no digital jamais vira a cama pro meu lado, eu já esqueço tudo, gaguejo, falo errado, escrevo errado, é tudo. Para mim era tudo errado na minha vida quando se tratava da área do digital. E o que desbloqueou? Exatamente a questão de eu me libertar do julgamento. Não, eu preciso fazer. Foi um ato de me expressar, no sentido de que, cara, eu vou fazer, eu tô nem aí, o povo vai pensar. Vamos fazer. Eu comecei a me convencer, quem estava à minha volta foi me convencendo aos poucos. E aí, tanto que quando eu comecei, eu fui criticada, porque eu comecei a compartilhar algumas coisas, eu adoro suplementação, eu amo tudo que é de emagrecer. E já fiz
fiz, né? Tanto que quando eu comecei a empreender foi com o processo de uma empresa aqui de emagrecer e tal. E eu sempre gostava de compartilhar. Gente, tô tomando um chá, tô tomando sei lá. E aí, quando eu comecei a fazer stories, ter coragem para fazer stories, eu queria fazer para compartilhar, porque o pessoal falava assim, nossa, é mãe de 3 filhos, magrinha, como que você faz? Eu falei, cara, eu vou começar a falar para vocês as minhas dietas. Rotina fit. Aí eu meio que comecei a compartilhar as minhas dietas. Nossa, começou. Aí era nutricionista, era gente que tinha mais, né, conhecimento que eu e vinha me criticava e tal. Falei, não. Até porque você não prescrevia, né? Exatamente. Falei, não, você está certo, eu não sou nutricionista, estou compartilhando a minha dieta, o que eu faço, deixo de fazer. E veio. Aí a gente chama dos haters, né? E veio um monte. Ai, porque você escreveu... E por isso, gente, eu tenho uma gafe, eu tenho rata, assim, de escrever palavras difíceis erradas, assim, coisas principalmente nutricionistas, coisas difíceis, assim, palavras difíceis. E eu tinha muito isso, de fazer essas coisas meio que... Nossa, eu nem tinha percebido. Ai, falei isso, eu nem tinha percebido que eu tinha falado isso. E aí as pessoas faziam questão de vir me corrigir. Não era aquele, nossa, parabéns, era... Ai, você viu, você fez aquilo. E isso começava a me incomodar muito. E eu tenho certeza que hoje um dos maiores problemas das pessoas começar e não continuar é essas críticas, essas pequenas críticas. E aí teve um dia que eu falei, quer saber? Ai, não tô nem aí, deixa assim, tá errado. Eu não vou apagar e fazer de novo, não, vai ficar errado. E hoje eu gosto me desbloqueou, me destravou quando eu falei assim, cara, me livrei do julgamento naquele momento. Falei, eu não tô nem aí o que vão pensar. Porque rede social é o meu círculo de relacionamento. Se me segue é porque gosta, se tá ali é porque tá fazendo diferença. Às vezes a pessoa, ela tá ali, ela tem, ainda mais hoje em dia, cada vez mais cresce a quantidade de usuários e também de produtores de conteúdo. Se aquele conteúdo não é interessante, é só não seguir, é só não ler, vai ler outra coisa. Tem vários conteúdos da internet que eu não gosto, eu vou lá e boto, seleciono que eu nem quero que apareça para mim. Por quê? Porque não me edifica. Então é tão simples fazer isso. A rede social agora é tão a pessoa inteligente. perdeu o tempo dela para ainda ir lá. E tem, viu? E tem. É falta de tempo, né? E tem, mas assim, tem, que ótimo que tem, porque eles nos fazem melhorar. Eu comecei a ter esse olhar assim, português, e eu melhorei meu português. Tá melhorando, tá, gente? Porque realmente até hoje, gente, eu não vi. Aí a pessoa, você viu? Nossa, aí eu sou escritora, né? A pessoa, teve uma que falou assim, nossa, para você que é escritora, né, não sei o que lá, nossa, escreveu e tá muito errado. Aí eu fui lá no post, fui lá olhar, falei, realmente, amiga, tá muito errado. Mas eu vou fazer um comentário. Aí eu fui lá nos comentários e falei, gente, olha, vou corrigir o meu português bem dizido, mas eu não vou apagar o post e fazer de novo, não, vocês vão me desculpar. Pra te ver, isso daí é uma coisa assim que é tão boba, né? Eu também já tive uma vez, há muito tempo, eu escrevi o haver com H. Eu tenho muito isso, tudo que A, começa com A, eu dou um jeito de pôr um H. Aí uma professora, olha só, meu Deus, uma professora, ela teve os professores o trabalho... assassino português. Ela não é tipo daqui, ela é, não sei qual estado que ela era, mas ela foi lá e a V com H, aí na hora eu me toquei que eu tinha colocado, sabe aquela coisa que tu faz? Sim, super sei. Aí eu fui lá, poderia sim, aí isso daí olha também como é bom, a gente sempre aprende. Hoje eu reviso antes de colocar. Sim. Aquela coisa, às vezes, da pressa que a gente vai lá e digita e foi. Mas aí eu fui lá, eu disse, obrigada por ter me chamado a atenção para o meu erro. Muito obrigada. Isso. A pessoa ficou toda sem graça, de nada. Senti pela resposta. Desnecessário. A pessoa chamou a atenção para uma coisa, mas ao mesmo tempo foi positivo. Nunca mais errei essa palavra. Eu brinco, né? Falo quando eu tenho algum erro. Gente, eu amo, tá? Se vocês verem alguma coisa errada no meu Instagram, pode ir lá mandar direct ou pode comentar. Porque favor, assim, inclusive. Eu passo a gente passa aquela vergonha que esquenta a cabeça, né? Que eu nunca mais vou errar. Tem coisas que eu nunca mais errei. E eu aprendi a escrever. Isso eu acho maravilhoso, quando as pessoas conseguem entender que é só caminhando, é só no processo que a gente erra. E uma vez que a gente erra, a gente aprende, nunca mais a gente cai naquele mesmo erro. Exatamente. Imagina se eu me limitasse nas minhas redes sociais hoje, os meus erros de português daquela época. E é um processo ainda, porque para a gente que é da área da criativa, eu sou muito mais do design, mais de pintar. A gente das energias ali, principalmente quem entende de comportamento, sabe o que eu estou falando. Então, assim, eu não vou ver vírgula, gente, eu não vou ver acento. Tanto que eu tenho uma pessoa que eu falo, vê se tem erro de português. Aí olha, tem aqui. Quando eu olho, eu falo, gente, eu juro que eu não vi isso.
Eu vejo colorido, mas eu não vejo. E olha que interessante isso que você está falando. De repente está destravando uma pessoa que não começou a fazer porque acha que tem dificuldade. Trava. E eu não estou falando só, esse é um déficit meu, é um problema meu. Um português para mim, eu até falo, vou fazer um curso, poderia, sim, sempre estar buscando. Eu depois comecei a ler, depois que eu escrevi o livro, eu melhorei demais. Sim, a leitura eu era uma excelente. assassina da leitura portuguesa, literalmente assim, eu assassinava. Mas não me limitei a uma deficiência, muito pelo contrário. Eu foquei naquilo que eu era boa, e é isso que eu falo para você. Vai para o digital, foca no que você é bom. O que você não é bom, você vai buscar se aperfeiçoar, que é o que eu estou fazendo. Então, naquilo que eu sou boa, eu estou focada. Eu estou entregando aquilo que eu sou boa, eu vou olhar para isso. O que eu não sou boa, a crítica vem, a gente recebe, vamos olhar com mais... Porque se eu ficar focando no meu erro de português, o que mais vai ter lá? Só erro de português. Tem que focar no que precisa Tem que focar, melhorar, mas focar naquilo que a gente é bom. E quando a gente faz isso, fica leve. Aí você vai para as redes sociais mais leve, as pessoas vão falar e você tá tranquilo, porque eu já sei. E elas, inclusive, se conectam mais, porque elas veem que muitas elas chegam, são assim. Nossa, ele acha o máximo o seu jeito, a sua integridade de se colocar, de sempre estar buscando também se autodesenvolver e tal. E assim, eu evolui muito, eu falo para as pessoas que vão entrar para o digital, os empreendedores, né, os autônomos, pessoas que não necessitam necessariamente criar uma página de uma empresa. Mas para você que é uma empreendedora que quer se posicionar no digital, a dica é vai pelo seu próprio Instagram mesmo e mostra esse processo evolutivo. Mostra o processo evolutivo no sentido de que um dia eu comecei, quando eu comecei eu não era perfeita e fui me aperfeiçoando. E ainda busco todos os dias me aperfeiçoar cada vez mais. E presença digital é muito sobre isso, é sobre você começar. Ellen? Eu até trouxe esse livro, foi uma das realizações que eu tive, né? Eu escrevi. Tive a oportunidade de ser convidada para ser coautora de um livro em 2018. E nessa experiência, o jornalista falou que eu tinha muito potencial para escrever meu próprio livro, né? Eu sou uma mãe, uma mulher que conseguiu viver os dois extremos, né? Desde o fundo do poço até fazer viagens de cruzeiros e tudo mais. Ai, maravilhoso. Então eu costumo falar que eu sei o que é viver uma montanha russa, né? E devido a ter uma história e viver uma fase da minha vida em que eu tinha vergonha dela, vergonha de ter sido uma mãe que largou os filhos com os bis, de ter sido uma mãe que chegou a entrar num coma alcoólico, entre muitas outras coisas que aconteceu na minha vida, eu deixei de ter vergonha e falar de posicionamento, e não só o digital, mas na vida, porque quando você se posiciona na vida, digital é só uma ferramenta que você pode usar. Ela flui. Exatamente. Então, assim, o que eu vou usar de ferramentas para realmente trazer esse posicionamento da minha vida e servir de testemunho para as pessoas. E quando eu decidi escrever esse livro e criar esse projeto, esse movimento que é o Realidade Feminina, eu queria ser o melhor testemunho da vida. Porque eu olhava para minha filha e pensava comigo, né? Um dia minha filha vai crescer e o que eu quero deixar? O melhor testemunho para eles. Então, por isso que esse livro nasceu, foi eu e mais 8 coautoras de um projeto chamado Realidade Feminina, que nasceu na pandemia. Né? Eu decidi tirar um ano sabático em 2020, mas eu falo que não foi nada de sabático, porque eu fiz o livro, me profissionalizei nas redes sociais e fiz até uma faculdade de marketing. Falar quem é empreendedor sabe o que é cursos, né? Mas não sabe o que é faculdade. Mas eu vivi essa experiência na pandemia e esse livro é para falar para vocês, mulheres, que você tem alguma coisa muito boa para oferecer. Nós sempre temos algo de bom para oferecer. A sua história é a escola para alguém. Se você não acredita ainda que pode escrever um livro, que eu sempre falo, não morra sem escrever um livro, gente. Eu sou uma defensora das pessoas, escreve um livro antes de morrer. Mas você pode usar as redes sociais para isso. Exato. Para contar a sua história, expressar, contar mas a minha história não foi de tanta tragédia assim, mas acredita em mim, vai impactar alguém, pode salvar uma vida, pode ser referência, inspiração para alguém. A gente sempre tem algo, né? A gente sempre tem alguma coisa para oferecer. E geralmente não foi necessariamente aquela fase áurea, maravilhosa, não. É aquela fase de mais dificuldade que a gente teve que, muitas vezes, se conectar mais com Deus, que a gente viu mais as nossas corrupções, as nossas fragilidades, que a gente conseguiu realmente tirar forças e aí que a gente consegue inspirar, eu acho. Não são os momentos só de alegria, de prosperidade, que a vida, né, são altos e baixos. Altos e baixos. Então, não são dos momentos necessariamente de altos. Eu acho que é isso que muitas vezes a pessoa ela acha, não, eu não vou
porque ou eu não, minha vida não foi uma desgraça, ou ainda não cheguei aonde eu gostaria. São pequenos detalhes diários. Exato. Então, são pequenas situações. Eu sempre falo assim, você tem que ter um caderninho das conquistas, daquilo que você quer conquistar, das coisas boas. Mas se você tiver um caderno de tudo que deu errado, num dia ruim, esse vai ser o seu... ressignificar. Exatamente. Eu tinha mania de escrever diário, por isso que foi muito simples para mim escrever o livro. Muitos anos, assim, desde muito criança, eu tenho inclusive livros atas, assim, vários livros atas na casa da minha mãe, de diários mesmo. Minha mãe nem pode ver, que vai que ela abre esses livros, né? Babado da minha história. Mas eu sempre escrevia, eu começava o dia agradecendo a Deus e terminava o dia agradecendo e pedindo o dia seguinte. Então, eu sempre agradeço, papai, obrigado, mas amanhã, se puder... Não, essa é uma dica assim, que eu também sempre deixo. Qualquer curso tem que ter, você tem que ter um diário de bordo de cada processo que você faz, é muito importante. Exatamente. Ellen, o nosso horário, infelizmente, já que acabou. Pena. Foi muito rápido, mas foi lindo. Né? Adorei te ter aqui, muito obrigada. Com certeza contribuiu bastante a tua experiência. Sigam a Ellen lá nas redes sociais, que ela também sempre está compartilhando, Sim, né, esse certeza. movimento, as reuniões. Exatamente. A Ellen Lourenço, Ellen Lourenco, né? Isso. Com 2 L sem H. Para mim foi uma honra, um prazer. Eu sempre falo que compartilhar das minhas experiências, da minha história, é a forma que eu tenho de ser abundante. Então, amo tudo que eu puder compartilhar com vocês, que se trata do meu conhecimento, que é algo que eu conquistei, é algo que ninguém me tira, mas eu posso dar, eu posso transbordar. E contem comigo, dificuldade de estar, ele ainda tem medo de gravar stories, fala comigo rapidinho, eu destravo você, amigo. Rapidinho. Não tem mais desculpa. Não, tem filtro, não tem esse negócio, né? Destrava e você vai começar a fazer. Verdade. E é isso. E hoje nós ficamos por aqui, no programa Olhar de Estilo. Semana que vem tem mais, a gente continua essa conversa maravilhosa sobre comunicação, sobre se destravar. Um beijo e até semana que vem.